abençoe, abra nosso entendimento e faça sobre as nossas vidas a tua vontade, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiro me permita ficar sentado, que eu estou com uma dor imensa no nervo ciático. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que o pastor não está aqui para atirar pedra em ninguém, criticar ninguém, exagerar com alguém ou criticar. Eu estou aqui para ensinar na palavra de Deus. O que nos move é a palavra de Deus. Só isso. O que nos diferencia de outras pessoas chama-se palavra de Deus. Não é o que não nos diferencia é se nós quisermos ser iguais a todo mundo. Aí a vida não fica diferente. Nós somos diferentes, não somos melhores, somos diferentes. E essa diferença é pela palavra de Deus. Se não houvesse a palavra de Deus, nós não teríamos um norte na nossa vida. Não teríamos um norte. Então, e muita gente, a primeira coisa que pensa, que passa pela cabeça, fala: a palavra de Deus foi escrita por homens. É verdade. Teve uma parte da Bíblia que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, que foram os 10 mandamentos. Todos os outros livros da Bíblia, são 66 livros na Bíblia, eles são uma coisa que nós chamamos livros canônicos. Canônicos são livros que são... Canon significa verdadeiro, a regra de medir. Então, os livros da Bíblia, como que eles foram juntados para formar essa coisa que nós chamamos Bíblia? Eles foram juntados por aquilo que Jesus disse. Jesus citou Moisés e os profetas, entraram Moisés, os livros de Moisés e os profetas. Jeremias, Isaías. Jesus citou: não darei outro sinal que não seja o de Jonas. Entrou o livro de Jonas. Jesus citou o livro dos Salmos. Entrou Salmos. Então, qual foi o parâmetro? Foi Jesus Cristo, o parâmetro bíblico. Não foi inventado, não foi papa, não foi pastor, não foi... Inclusive isso hoje está na internet. Disponível os originais, fotografados, é claro. Então não foram pessoas que não marcaram a humanidade que determinaram isso. Exemplo, pastor Mineto: não marquei a humanidade. Não sou eu que marquei a humanidade com a minha vida, com a minha morte ou com a minha ressurreição. Tanto que a humanidade inteira ela é taxada antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a Bíblia ela não é um livro simplesmente livro. Tanto que isso é verdade que ela, até hoje, ela resiste. E é o livro mais vendido no planeta. Por mais best-sellers que possam fazer por aí. Ela é o livro mais vendido e lido no planeta. Então é imbatível o contexto bíblico. Sobre a questão, por que o senhor está falando isso? Para dar uma base. Da onde a gente vai tirar o que a gente vai falar. E hoje é o princípio, não significa que é o fim. Porque a Bíblia é muito rica, não dá para eu esgotar esse assunto hoje em 1 hora, meia hora, 2 horas, 5 horas, não se esgota esse assunto. Qualquer assunto que você for investigar, você vai encontrar, e eu quero ir muito a fundo nesses critérios aqui. Então, a primeira colocação é aquilo que Jesus citou, torna-se inspirados. Aí se juntou Bíblia. Aquilo que Jesus não cita é chamado apócrifo. Apócrifo não significa uma palavra
demoníaca. Significa uma palavra assim, não é inspirado. É bom, é como o livro de história. Como é que eu sei que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral? Porque foi feita uma história. Alguém escreveu. Então os outros livros, como Macabeus 1 e 2, que fala a guerra dos Macabeus, defendendo Jerusalém, eles foram introduzidos na Bíblia por pessoas. Por isso que são chamados livros apócrifos. Por isso que são chamados livros apócrifos, não inspirados. Então, eu posso introduzir alguma coisa na Bíblia? Posso. Posso colocar alguma coisa aí? Posso. Só que hoje, pela tecnologia, fica mais difícil de ser real. Porque isso já está sendo reproduzido há muitos anos. E hoje, com a tecnologia, eu tenho acesso aos originais. Então, é fácil ver quando há uma mentira. E Apocalipse diz que nós não devemos colocar nada, acrescentar nada, nem tirar nada. Isso que é importante. Os outros livros são bons para estudo, mas não necessariamente significa que são inspirados, quer dizer, citados por Jesus. Muito bem. Passado isso, quero fazer um outro, e a base minha, eu pego João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Essa pessoa que fez essa oração chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e ele diz que a Bíblia é a verdade. Não fui eu que disse. Então, esse é um canon. Por isso que chama canon. E a Igreja Católica usa, quando vai canonizar, tornar alguém santo, ela usa esse termo canonizar, que é tornar verdadeiro, por uma regra. Reconhecer aqueles feitos por uma regra. Então, o canon, ele disse que a palavra de Deus é a verdade. Ele não está dizendo que não existem outras pessoas boas que podem ter escrito boas coisas. Ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus é a verdade. Por quê? Porque ele mesmo citou esses livros. Ele citou o que deveria ser olhado. Ele deu um referencial, um norte. E nesse norte, a gente conversa sobre vida, morte, vida após a morte, roupa, comida, sexo, relacionamento, divórcio, casamento, geografia, história. Em cima disso você pode buscar base bíblica. Outra questão, tudo está na Bíblia? Não, nem tudo está na Bíblia. Mas tudo tem que ter uma base bíblica, um fundamento. Um exemplo, eu posso fumar? Não tem nenhum momento na Bíblia que fala que é proibido fumar. Nem que fala que é permitido e nem que é proibido. Mas tem uma base dizendo assim em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ora, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá? Significa assim, eu não posso fazer nada contra o meu corpo. E em 1 Coríntios 6,19 diz que somos santuários de Deus. Santuários de Deus. Então, nós temos a base bíblica para determinada coisa. Tudo tem que ter uma base. Tudo explicitamente escrito não está, mas tudo tem uma base.
Então é isso que nós precisamos nos apegar. Quanto à questão da corte, do não corte, eu não vou estar colocando aqui nesse momento. Eu vou estar colocando aqui neste momento a questão bíblica, a visão bíblica de Deus, e é nisso que nós vamos nos amparar. Lembrando uma coisa, que eu fiz uma reunião que a Kátia participou, e outras pessoas participaram, e eu perguntei assim, hoje pessoas adultas, já casadas, falei assim, quem de vocês se submeteria à corte hoje? Líderes aqui da igreja. Todos eles disseram para mim assim, eu não. Foi unânime. Votação unânime. Acho que a Kátia falou que sim, e acho que a minha esposa também. Aí eu não fiz a segunda pergunta que eu coloquei domingo aqui. Quantas pessoas pecaram? Qual de vocês pecaram no relacionamento por não estar na corte? Então, nós temos lado bom e lado ruim em todos os pontos de vista. Então, é melhor ir pelo ponto de vista bíblico, pela tese bíblica, que não é hipótese, é tese já comprovada. Hipótese é assim, eu acho que não é assim. Tá bom, parabéns para você. Se for seu aniversário nesta data, querido. Se não for seu aniversário, só parabéns. O achar não resolve nada. Por quê? Porque alguém, há mais de 2000 anos atrás, deu a sua própria vida. Ninguém fez isso na humanidade. Nem Buda, nem Krishna, nem Kardec, nem Maomé, nem Tomé, nem Bartolomeu, nem Pedro. Só um foi à cruz do Calvário e até hoje não se encontra o túmulo dele. Não há corpo. Então é comprovado. E o próprio cristianismo, antes de Jesus morrer, todos estavam com medo e foram embora. Depois que ele morre, já haviam sido dispersos e voltaram às suas próprias atividades. Quando Jesus ressuscita, o cristianismo cresce de uma forma nem exponencial, logarítmica. Tão crescente e tão gigantesco que nenhum morto faria isso sozinho. Então as comprovações bíblicas são mais do que científicas. E essa história de que a Bíblia não comprova a ciência é conversa mole. E a ciência não comprova a Bíblia, é conversa mole também. Porque eu sou um cientista. E não encontro nenhum desacordo com a Bíblia. Só que a Bíblia vai além do que a ciência chega. Por que o senhor é um cientista? O senhor não é professor? É que na faculdade eu sou obrigado a orientar trabalhos de pesquisa, de consulta, de pesquisa, de trabalhos de graduação que vão defender os seus primeiros trabalhos na vida. Para depois, se quiser seguir uma vida acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Então, não existe nenhum morto até hoje conseguiu o mesmo brilhantismo no planeta inteiro quanto Jesus. Então, a comprovação da ressurreição, tanto que Pedro negava Jesus e depois morreu por ele. As comprovações bíblicas, as comprovações da história, e tanto que vocês hoje, quase todos vocês que estão aqui, acho que todos, já viram o reino do Espírito, a manifestação espiritual, tanto do bem quanto do mal. E a Bíblia simplesmente diz que acontece assim, assim, assado. E vocês já experimentaram esse assim, assim, assado.
Então, antes de ficar defendendo hipótese, olha, vamos namorar, vamos na corte, vamos não sei o quê. Porque até os casados, se eles querem pecar, pecar é transgredir a lei de Deus. Vão pecar. A questão principal está em eu quero ser de Deus e eu quero ser de Jesus ou não. Essa é a principal pergunta que você deve fazer a você mesmo e você responder. Porque nada pode ser imposto. Nada pode ser imposto. Se Deus deu livre-arbítrio, não somos nós, igreja, que devemos dizer, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Claro que aqui dentro da igreja existe uma regra. Como se eu for dentro do exército, eu vou ter uma regra. Se eu for dentro de uma unidade escolar, eu vou ter uma regra. Aqui existe uma regra. Para fazer parte desse clã, tem regras. Para fazer, se eu quiser andar na estrada, não posso dar 220. Existem regras. Se eu quiser viver, se eu quiser andar nu na rua, eu posso? Posso ou não? Existe uma lei que diz que é proibido andar nu na rua. Eu vou preso. Agora está a moda sair pelado. Como se fosse novidade sair pelado. Né? O nu se encontra em qualquer lugar, quer na internet, quer na rua, quer na escola, quer no trabalho. Como se fosse a maior novidade. Né? Quer dizer assim, a melancia é pesada para carregar, então preferem ficar nu. Chama a atenção do mesmo jeito, mas não precisa carregar tanto peso. Né? Porque a melancia é pesada. Então tudo faz para aparecer. São as causas que ninguém entende, que também ninguém sabe de onde vem. Paciência. Esse é o nosso mundo. Então, os primeiros pontos que nós temos que colocar aí são esses. Eu não estou aqui para tirar pedra em ninguém, não há. E a primeira pergunta que você deve fazer a você mesmo, tanto aqueles que já estão com relacionamento, ou aqueles que não estão, que vão estar, vocês devem fazer essa pergunta: eu quero Deus ou eu não quero Deus? Porque Jesus mesmo disse, se alguém quer vir após mim, não é? Fica opcional. Opcional. É uma opção. Ele não falou, ó, venha, você é obrigado a vir. De forma nenhuma. Inclusive ele chamava as pessoas. Vem comigo. Chamou Pedro, chamou os irmãos, chamou Natanael, chamou. Quer vir? Vem. Não quer. O jovem rico mesmo, ele falou assim, vai, vende tudo que tens e me siga. Não foi. É opcional. É opcional. Então, nós estamos vivendo num momento que é muito importante. E para ter um relacionamento, é tão quanto importante saber o que Deus pensa da minha vida e do meu relacionamento. Acabou. Se você quer ser de Jesus, paz no seu coração. Não é? Tem hoje de tudo. Eu quero ser do Black Bloc. Eu vou inventar o White Bloc. Eu quero ser diferente. Eu vou inventar o White Bloc. O bloco branco. Qual é o problema? Não é? Eu tenho os comunistas, tenho os socialistas, tenho os terroristas. Eu escolho e não seja obrigado a fazer as coisas na vida. Não seja obrigado a fazer as coisas na vida. Agora, se é isso que você decide, existe um canon, uma vara de medir, uma perfeição de medida, que se chama a Bíblia. Hoje a nossa primeira ministração, o senhor não vai terminar com isso hoje, então, até quando vai? Até a gente se arrebatar. Mas o louco, tem estudo para tudo isso aí? Tem muito mais. Quando eu comecei a pregar o Evangelho,
Quando acabou o primeiro ano, eu achei que não tinha mais para o outro ano. Falei, que estudo que eu vou ter o outro ano? Quantos finais de semana eu vou ter que... Eu não tenho estudo para tudo isso. Isso faz mais de 20 anos e não parou até hoje. Quer dizer, aquele medo, aquele receio meu, esvaiu-se. Então é muito interessante essas colocações que a palavra de Deus faz. Eu queria passear na Bíblia com vocês, e é fundamental ter a palavra de Deus para não ver que fui eu que inventei. O primeiro que eu quero é Cantares 2,16. O livro do Cântico dos Cânticos, esse livro tem ou Cantares de Salomão, ele é muito interessante. Eu perguntei para Deus um dia por que chamava Cântico dos Cânticos. E Deus disse para mim que era o melhor dos cânticos. Acho que vocês já ouviram eu falando isso. E eu perguntei para Deus por que um livro de amor se chamava Cântico dos Cânticos, porque não toca música nele. Não é um livro de salmos, ao mestre de canto, ao mestre de instrumento de cordas. Ele não toca, não tem música. E chama Cantares, Cântico dos Cânticos. E eu perguntei, Deus, por que chama o melhor cântico dos cânticos é um relacionamento de amor? Ele falou assim, porque eu amo ser amado com cânticos. Para mim, o amor é uma música. Então, eu fiquei com essa resposta, guardei no meu coração. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no capítulo 2, no verso 16, diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Amém? A Bíblia é um livro de relacionamento de amor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Comece a pensar nisso como um livro de relacionamento. Não é um livro de desconhecimento das coisas, das causas. É um livro de amor. Então, todo mundo aqui pode estar já num relacionamento, ou pode pensar num relacionamento, mas ama alguém, pode ter certeza, ou pensa em alguém. Vocês podem ter certeza disso. E vocês não estão fora da Bíblia por fazer isso. Sabiam disso? Vocês não estão fora da Bíblia por fazer isso. A Bíblia mesmo diz, eu sou do meu amado e o meu amado é o meu. Talvez falte o seu amado ou sua amada. Mas o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Eu vou desligar o microfone só um minutinho para falar uma coisa aqui. Retomando, queria que abrisse em segundo livro de Samuel, no capítulo 13, no verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Nós já vamos entrar nesse contexto, mas aqui é Tamar falando para o seu meu irmão. Não faças comigo isso. Na verdade, Amnon estuprou Tamar. Essa é a verdade dos fatos. E são filhos do mesmo pai, Davi. Então, a Bíblia é um livro de relacionamento de amor, com certeza. Eu sou do meu amado é meu. Mas tem coisas que dizem assim, não se faz assim em Israel. Na casa de Deus não se procede assim. Não se procede assim. Então, com esses dois textos,
Eu quero começar mostrando algumas bases bíblicas de relacionamentos impuros. Interessantíssimos. Interessantíssimos. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Ezequiel 23. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 23. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro sagrado, amém? Tudo bem? Todo mundo concorda? Quer ela seja virtual ou não, ou esteja em papel como a minha, ela não deixa de ser um livro inspirado por Deus. Mas vejamos então o que o livro inspirado por Deus, em Ezequiel 23, fala. Me permitam ler, porque eu estou com o microfone aqui. Veio a mim a palavra do Senhor Yahvé, dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Isso aqui parece engraçado, mas hoje em dia já é difícil, né? Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos. Está escrito isso? No livro sagrado? Está escrito isso? Pode estar seios, mas está no livro sagrado. E apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, que significa há uma tenda, e Olibá, há uma tenda nela. Sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quantos aos seus nomes, Samaria é Olá e Jerusalém é Olibá. Prostituiu-se Olá, quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes. Na verdade, Olá vai sair com a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Vasco. Vejamos. Inflamou-se pelos seus amantes. Mas aqui Deus está falando que ela era dele. Interessante isso. Por isso que eu quero que vocês que tenham relacionamento, pensem no que eu coloquei a primeira coisa. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu já pertenço a alguém, eu estou num relacionamento, então não existe outros amantes. Não existe outros ficantes. Aprendi essa aí, tá nova também. É nova. Para mim era nova. Na sociedade, não. Não existe ficante. Existem princípios bíblicos muito sérios. Princípios, acho que não é com você. Princípios bíblicos sérios. Então, diz assim: ela inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. Verso 6. Coloquem os olhos aí na Bíblia. O que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todas a fina flor dos filhos da Síria. E com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. Quando a gente deixa o caminho do Senhor por prazeres sexuais, a gente serve a outros deuses, tá? Começa a servir outros deuses. Assim, as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, pelos quais se inflamaram. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém eles a mataram à espada, e ela se tornou falada entre as mulheres. Sobre ela
executaram juízo. Vamos falar só sobre a primeira irmã por enquanto. Interessante que ela era do Senhor, e a Bíblia diz que apalparam os seus seios, os seios da sua virgindade. Para Deus é muito importante isso. Ela entrou em devassidão, e eles derramaram sobre ela a sua impudicícia, que eu poderia traduzir aqui como seus próprios espermas. Poderia traduzir aqui com suas próprias babas. Deus, para ele toca nesse assunto, e ele viu que ele deixou ela tomar o rumo dela. E ela morreu. E quando acontece isso, além de morrer as nossas alegrias, a gente fica falado. As mulheres sobre ela executaram juízos. Verso 11, vou para outra irmã. Vendo isto, sua irmã Oholibá corrompeu a sua paixão mais do que ela. Quer dizer, se Olá já passava vontade, Oholibá era pior. Mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que de sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos. Ela não ficou só contente com a torcida do Corinthians, foi para a do Flamengo também. Vestidas com primor, cavaleiros montados, ela também pegou a do Palmeiras. Todos os jovens a cobiçar. Quantos? Todos. Vi que se tinha contaminado. Continua prestando atenção no livro sagrado. Isso é contaminação no caminhar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias porque viu homens pintados na parede, pornografia, imagens dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes na cabeça, todos com aparências de oficiais. Ela gostava de ver pessoas assim, fantasiadas. Semelhantes aos filhos de Babilônia na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores e a contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e a sua nudez, presta atenção na palavra, a minha alma se alienou dela, como já se dera com respeito à sua irmã. Deus falou assim, não quero, não me interessa. Ela, todavia, multiplicou as suas impudicícias, lembrando dos dias da sua mocidade em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros, é o livro sagrado, eram como de um jumento. Vocês estão lendo isso na Bíblia? A Bíblia, ela fala tudo de tudo. Tudo de tudo. Então, eles eram bem dotados, traduzindo. Está escrito. Só que Deus fez assim, não quero. E não é só Deus assim que tem essa escolha, eu ia falar culpado. Eu quero perguntar para todos os jovens
se gostariam de se casar com uma prostituta, assim que passou pelo tiro de guerra inteiro? Alguém gostaria? Ninguém gostaria. Não é Deus que faz isso. Todos nós. E hoje, quando eu vejo esse termo ficante, ele dá uma conotação de prostituição. Prostituição. Verso 21. E cujo fluxo, não acabei ainda, desculpa. E cujo fluxo, vocês sabem do que está sendo falado aqui, né? É como o fluxo de cavalos. Haja esperma. Você fala, eu não acredito que eu estou lendo isso na Bíblia. Então você não leu a Bíblia ainda? Ó. Puxarei a orelha. Por isso, ó Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enjoada os deixarás, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos de Babilônia, todos os caldeus, de Pecode, de Suá, de Coá, de todos os filhos da Síria, com eles jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos os montados a cavalo. Virão contra ti do norte, contra carros, com carros e carretas, com a multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor. Traduzindo aqui para os amados. Não vai acabar bem a vida nesse tipo de relacionamento. Então, o que nós estamos vendo hoje o mundo, ele é isso aqui. Cada um fica com o outro, que fica com aquele, que fica com aquela, que fica com aquele. Eu li uma reportagem outro dia, que os jovens entravam num bosque, acho que no Ibirapuera, em São Paulo, e lá rolava beijo, homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Beijava, porque não viam. Então era chegar e beijar. Né? Isso é... Olha... Eu posso dizer para vocês assim, precisa ser bem tonto para fazer isso. Né? Já pensou aquele rapaz fortão, barbudo, vem e me dá um beijo? Eu mato ele. Que nojo, credo. Entendem o que eu estou querendo dizer? Que às vezes as pessoas fecham os olhos e usam e abusam do mundo, e o mundo vai trazer problemas. E aí depois pega alguma coisa e diz assim, Deus não existe, olha o jeito que eu estou. Deus não existe, até agora você nem se preocupou com ele, agora que você está berebento, parece está tudo contra você. Você vem perguntar para mim se Deus existe? Então, nós precisamos separar os bodes dos carneiros, dos cabritos. É interessante olhar isso, você vai falar assim, puxa pastor, mas não é esse o meu relacionamento. Eu sei que não. Eu não estou dizendo isso para vocês. Eu estou ensinando, pegando princípios e mostrando cada passo, como que a Bíblia encara e relata e demonstra o que Deus pensa disso. Para quê? Para que a gente possa viver aquilo que a gente escolheu. Se é Deus que a gente quer, então que seja sadio, que seja saudável, que seja abençoado, que não seja mentiroso, que não seja enganoso para nenhuma das partes. Pelo contrário, que eu saiba onde eu esteja
machucando ela, que ela saiba onde ela esteja me machucando, que eu saiba onde eu esteja, o que ela gosta e o que ela não gosta que eu faça, que ela saiba, para que a gente não viva brigando, mas viva se construindo e tendo um relacionamento sadio e saudável. Porque muita gente confunde namoro com contato físico. Não é verdade, uma coisa não está atrelada à outra. Uma coisa pode levar à outra, mas namoro não é contato físico. Não é, não necessariamente. Então, nós precisamos entender o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Aí eu vou perguntar, quero ser de Deus? Não quero ser de Deus. Eu vou seguir ou eu não vou seguir? Quero que vocês abram a palavra no livro de Oséias. Oséias é um livro que não está valendo muito aqui. Eu só vou pegar alguns princípios. Por quê? Porque ele era um profeta, e vocês sabem que os profetas são meio malucos, e Deus mandou ele casar com uma prostituta. É uma história peculiar, quer dizer, se eu perguntar aqui de novo quem gostaria de casar com uma prostituta, ninguém quer casar com uma prostituta, né? Que nem um amigo meu, um aluno meu, hoje é meu amigo. Ele estava preenchendo aqueles cadernos de pergunta e estava lá uma pergunta: o que você acha do sexo livre? Ele falou: sou a favor. Aí ele veio me mostrar. Eu falei: ótimo, traz a sua namorada para a classe experimentar, a gente experimenta. Quando você casar com ela, a gente já vai aplaudir você na entrada. Essa vale ouro. Ele falou: não. Eu falei: mas você não está dizendo que a moça também tem direito ao sexo livre aí, que pode? Traz aí para ficar com a gente, né? Aí ele falava assim: não, que isso, professor, que isso? Não, isso aí vale para os outros. Para mim é não. Né? Ninguém quer alguém que já passou na mão de todo mundo. Ninguém quer. Só que Oséias é um caso à parte, porque Deus mandou o profeta se casar com uma prostituta. E essa prostituta o trai. E Deus fala para ele: vai e case-se de novo com ela. Então, eu só vou pegar alguns princípios, porque é algo específico. Oséias 2:2 disse assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Queridos, Deus não autoriza determinados toques antes do casamento. Não é minha mulher, eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Deus está falando: não quero. Não é assim que eu quero. Não é o relacionamento que eu permito. O capítulo 4, versos de 7 a 12, diz assim: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, e castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei pagos de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Já volto aí. O meu povo consulta o seu pedaço de pau, e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os engana, e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus.
Deixa eu pegar o verso 11. Diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Não dá para explicar melhor? Dá. Vocês já viram alguém bêbado? Já viram? A pessoa quer fazer coisas assim que só a graça. A pessoa fala bobagem, a pessoa não consegue parar de pé, a pessoa vai para a rua, não sabe se está pelado ou não, se está abraçado com um homem, se está abraçado com um cachorro, se está... Tira o entendimento. O mosto, ele é a raiz do vinho. Quando você pisa as uvas, há um liberar do álcool, do teor da uva, que as pessoas próximas também ficam um pouco alcoolizadas, sem beber, só pelo cheiro. E a sensualidade tira o entendimento. É a mesma coisa. A pessoa, quando tem uma mulher para um homem para uma mulher, isso eu falo para os casados principalmente. E a pessoa está apaixonada, encantada por uma outra pessoa. A pessoa me pergunta: o que eu faço, pastor? Eu sou casado, eu estou apaixonado por essa mulher. Eu só penso nela. Estou louco por ela. Quer dizer, ele está encantado. Isso aqui chama tira o entendimento. Nenhuma sensualidade pode tirar o entendimento. Nenhuma. Ou a gente anda no que Deus nos manda, ou a gente é controlado por tudo e vai ser controlado por mais tudo na vida. O louco, pastor. Não sou eu que disse isso. A sensualidade tira o entendimento. Tira o entendimento. E eu falo para essa pessoa: isso aí é... Você está com um caminhão lotado e você pegou uma banguela e agora você viu que você perdeu o freio. Você precisa frear suas emoções e seus sentimentos. E a pessoa fala assim: mas como? Eu falo assim: derruba uma árvore no caminho. Derrubar uma árvore significa vai frear, de qualquer jeito, vai parar, vai bater na árvore, no tronco, vai parar. Põe uma rocha no meio do caminho, vai parar esse caminhão desembestado. Vai ter acidentes, terão acidentes. Mas é a única forma. E o que significa isso, pastor? Não passa perto, não vê, não... Se você sabe que isso está tirando o teu entendimento, para. Mesmo que doa. E aqui vai uma palavra a todos vocês que já estão em relacionamento e aqueles que estarão. Se alguém quiser tirar vocês da palavra de Deus, para. Mas eu amo. Para. Mas nosso amor é falho. Hoje ama, amanhã já se apaixona por outro. Pode ter certeza que a paixão vai vir logo, logo. Até na escola eu brinco lá, quando eu vejo algum casal de namorado dando uns beijinhos, sabe? Aí eu vou lá, pego uma caneca d'água, jogo assim. Aí eles falam: que isso, professor? Aí eu falo assim: por que vocês não casam? Casar? Sou muito novo para casar. Eu falei: não, mas aí vocês casam, vocês têm liberdade para tudo isso aí, e aí vocês querem assistir aula, para não ficar em casa, para ter atividades, para poder sair de casa. Casa! E aí vocês terão liberdade. E o que eu falo aqui é a mesma coisa. Se alguém lhe propor algo
que vai tirar do caminho de Deus, se você realmente escolher o caminho de Deus, para. Se você não parar, casa. Mas eu vou casar com 16 anos. Problema seu. Você quer ou não quer? Se não há limites, se os seios vão ser apalpados, a Bíblia repreende isso veementemente. Para. Se eu vou descobrir a sua virgindade, para. Porque virgindade, hoje em dia, a gente usar esse termo, parece coisa de louco, né? Virgindade. Esse pastor é um doido. Só que em Israel, essa pele que a mulher tem é para estabelecer uma aliança de sangue. E se eu já perdi a minha virgindade? Toda relação sexual há rompimentos de vasos sanguíneos. Toda. É inacreditável. Todo ato sexual existe aliança de sangue. Que hoje está em moda. Sabiam disso? Está em moda. Diz que agora a moda é cortar os pulsos. Eu tenho uma amizade com você, você corta, aí a gente encosta. Isso chama aliança de sangue. Eu já vi tontice, mas tão grande. Daqui a pouco vão comer cocô. É porque está gravando, então eu não vou falar o que eu penso. Entendem? Então, e isso é uma aliança mesmo, que é feita no casamento. Isto é uma aliança mesmo. O meu sangue entra no seu sangue. Isto é uma aliança mesmo. Minha vida entra na sua vida. E é um relacionamento mesmo de entrar. O homem coloca o seu pênis dentro da mulher. Minha vida entra na sua vida e esse relacionamento sanguíneo, quebra de vasos sanguíneos, que a virgindade é o sangue da aliança que é derramado. Por isso que a noiva representa a igreja e o noivo representa Cristo. Então, a sensualidade, porque se você ama, a pessoa paga o preço. E eu não estou falando de corte, mas também paga o preço da corte. E a pessoa não te defrauda. E é muito importante isso. Mesmo vocês são tão jovens, mesmo que não dê certo, mas entre santo e saia santo. Entendem isso? Esse caso que eu contei em off, para quem está escutando a ministração, não vai saber o que eu falei. Esse caso que eu contei em off, a sensualidade fez o que com ela? Tirou o seu entendimento. Eu já vi gente aqui, nesse púlpito, abraçar Jesus. Quero dançar, quero cantar, quero andar de bicicleta com Jesus. Na primeira oportunidade, perder o entendimento na paixão. E se é paixão que vale a pena, vai durar. É como a igreja. Gamaliel deu uma palavra de sabedoria quando estavam perseguindo a igreja. Se for de Deus, ela perseverará e crescerá. Se não for de Deus, acabará logo. Eles estavam perseguindo os apóstolos, e Gamaliel chegou no conselho e deu um conselho. Se for de Deus, vai perseverar. E a igreja está de pé até hoje. Se não for de Deus... Ai, meu clipe caiu, agora tem que pegar. Não posso nem pensar nisso, que já dá problema. Mas
O que eu quero dizer para os senhores, não pode perder o entendimento. Nenhuma emoção na nossa vida, nenhum sentimento pode nos fazer perder o entendimento. E aí, mais uma vez, no verso 12, o meu povo consulta o seu pedaço de pau, a sua vara lhe dá resposta. Sabe o que significa isso? Significa assim, eu estou apaixonado, será que é de Deus? Vamos pedir uma resposta. De repente vê um caminhão com o nome da pessoa e fala, é Deus. Eu já presenciei isso aqui, amados. Isso que eu estou falando já aconteceu verdadeiramente aqui na igreja. Aí fala assim, e não foi, porque não se casaram. Não se casaram. A sua vara lhe dá resposta. Zzz. Olha a foto dela no meu celular. O que ela está fazendo agora? Nem é sua namorada, nem é sua cortejada. Não está com você. Você fica sonhando, ilusão. Por quê? Porque o espírito de prostituição engana. 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 E eu não estou falando de adultério, estou falando de prostituição, quer dizer, não antes de casar. A Bíblia não separa e chama prostituição. Mas prostituição não é aquela por dinheiro? Biblicamente, não. Não só. E eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Quando consuma, já não tem comunhão mais com Deus. Um relacionamento tem que ter comunhão com Deus. Se não tiver, pode parar. Não vão ser felizes. Mas o senhor não sabe o quanto eu amo. Eu sei o que vai acontecer lá na frente. Pode parar. Não vai ser feliz. Abandonam a Deus. E abandonar a Deus, segue essa vida aí. Um sai com o outro, que sai com outra, que sai com a outra, que fica com o outro, que fica com aquele, que vai com aquele, que vai com aquele. Ninguém é de ninguém. Isso é a palavra de Deus. Mais um princípio em Oséias capítulo 9. Vinte para as 10? Para as 4. Tá bom. Não, pastor, o senhor fala aí, essa é a primeira folha, minha base. O senhor não escreveu nada, só anotou umas passagens. Essa é a minha segunda folha. Essa é a minha terceira. Essa é a minha quarta. Essa é a minha quinta. Essa é a minha sexta. Essa é a minha sétima. Oitava. Nona. Não, eu fiz essa semana. Que eu queria deixar caprichadinho, tem que ficar fresco na memória. Eu fiz essa semana. Então, só me dizer o horário. Por mim, né, os alunos perguntaram, o senhor já trabalhou algum dia ou só deu aula? Só dei aula, então estou trabalhando mesmo. Oséias capítulo 9, versos 14 e 15. Dá-lhes, ó Senhor,
Que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Já não os amareis, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Aqui Deus está tocando todo mundo. E o que é pior? Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre seco, ventre estéril e seios secos. Eu quero dizer para os amados, isto é uma maldição que pode ocorrer. Então, se você quer, e outra muito interessante aqui, é que Deus vê a maldade da obra e fala, fora da minha casa. Deus fala, vai embora. Não quero mais. Então, por que o Senhor está falando isso para nós? Para zelar pela salvação de vocês. E para que vocês tenham famílias saudáveis, relacionamentos saudáveis em Deus. Se não for em Deus, esquece. Esquece. Aí você vai falar assim, você é velho, careta. Você que pensa. Eu sou na idade certa. Deus não errou comigo. Agora, o que eu quero é a bênção de cada um aqui. E outra coisa que eu acho muito importante são pessoas certas para pessoas certas. Pessoas certas e com pessoas erradas dá o maior problema. Não presta. Algumas coisas eu vejo pessoas certas nos lugares certos, com pessoas certas. Tem coisas que a gente vê que não dá. E a gente sabe que vai dar problema. A gente se engana também. Mas, por favor, todas as pessoas que te levam para Deus, pode ter certeza que essa pessoa é a pessoa certa. Mesmo que o outro pareça bonito, que a outra pareça linda, mesmo que a pessoa que te leva para Deus é a pessoa certa. Pessoa que não te leva para Deus, esquece. Isso aí é igual a erva. Cresce, é bonitinho, vem o sol, vem o vento, seca, voa, perdeu o encanto. Acabou. Mas as pessoas que te levam para Deus são renovadas a cada dia. Tem, como se diz, o amor é abençoado. E isso é fundamental. Fundamental. Pessoas que te levam para Deus. Então, é muito importante prestar atenção. Porque eu não escrevi essas palavras. Eu estou do mesmo jeito que vocês. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes dará? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. E manda embora para fora da minha casa. Os lançarei fora. Quero viver Deus. Quero ter uma vida saudável. Amar as pessoas é muito importante. Demonstra saúde. Mas não posso fugir do que Deus tem para a minha vida. Eu não posso fugir do que Deus quer para a minha vida. E não deixe nada te tirar o entendimento. Nada. Absolutamente
Nada. Seja feliz. Feliz. Às vezes a gente acha que o pastor parece aquele que segura o cachorro, né? O pastor é aquele que o guarda de trânsito, que para. Pss. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Qual é a função de um pastor na igreja? Orientar a igreja para o caminho que deve seguir. Ele orienta o rebanho. E eu quero que a igreja chegue ao céu. Porque essa balela de que vai voltar cachorro, vai voltar no outro corpo, isso aí, todo mundo que fala essa tontice, nunca provaram isso aí. A verdade é que no fim da avenida, que tem um cemitério, que todo mundo vai morrer, vai. E a Bíblia diz o que vai acontecer com o que vai morrer. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Passou disso. Conversa mole. E as pessoas pensam que os pastores são bitolados. Por isso que eu acho que Deus me fez estudar. Eletrônica, matemática, pedagogia, teologia, agora psicopedagogia, mestrado. Acho que por isso que Deus me fez estudar. Porque sempre tem os gaiatos que se acham melhor do que a gente. Porque são intelectuais, entre aspas. Para mim, é um tonto. Tonto. Porque não tem conteúdo. Quer vir com humanismo que não leva a lugar nenhum. Para responder aos anseios da carne. O intelecto é nada comparado com a vida. Muita gente inteligente está ali, ó. Eu tinha uma pessoa que me falava assim, de insubstituível, o cemitério da consolação está cheio. E é verdade, ninguém é insubstituível, você já percebeu? Ninguém é insubstituível. Por isso nós precisamos viver a vida de uma forma saudável, sadia, honesta, sincera, abençoada. De uma forma clara. De uma forma como você precisa decidir em primeiro lugar. É Deus que eu quero? Então, isso nada pode tirar você do caminho. Nada pode tirar você do caminho. Nada, absolutamente nada pode tirar você do caminho. Livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. No capítulo 4. Se perguntar o versículo, é inteirinho o capítulo. Mas vamos ver algumas coisas interessantes. Eu falo que a Bíblia é uma é uma palavra de relacionamento. Cantares, capítulo 4. Olha o noivo falando o amado falando da amada. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem onde antes do monte de Gileade. São os teus dentes como o de rebanho de ovelhas recém-tosquiadas. Apaixonadíssima, até dente está olhando. Que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e a tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis de valorosos. Os teus 2 seios, opa, está ficando ardente, hein? O relacionamento. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Não é bonito? Isso é saudável. Falei, não é possível. A Bíblia é um livro sagrado, queridos. E o noivo está descrevendo a sua amada. Está descrevendo a sua amada. Camila, aí não é cama, Camila. Acorda, desperta. Casa do Senhor. Senta.
Aí diz assim: antes de que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Isso é paixão demais. Oiapa, a Lígia fala isso para mim, não há defeito. Então é. Né? Você vai falar assim, claro que há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cume de Amaná, do cume de Senir e de Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Só dele sentir o cheiro dela, ele fica todo contente. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã. Lembra lá de Aminon e Tamar, que Tamar falou assim: não se faz assim em Israel, meu irmão. Lembram disso? Vocês sabem que quando vocês se relacionam na igreja, vocês estão se relacionando com a irmã e com o irmão? Sabiam disso? Porque somos filhos do mesmo pai. Mas como que pode isso? Sabe como é que pode? Pode assim, ó. Porque cada um nasceu numa família, mas tem Jesus. Esse é o elo que liga e que torna-os filhos do mesmo pai. Então, é uma irmã, é um irmão. E o noivo está chamando a noiva: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Sabe o que significa isso? Virgindade. Jardim fechado. Ninguém andou nesse jardim. Que coisa linda. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálcamo e o cinamônimo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. E aí ela começa a falar, aí vem ela. Mas eu vou parar aqui. Aí ela vem vento, levanta-te vento do norte, vem vento do sul, sopra no meu jardim para que derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, como os seus frutos excelentes. Isto é um relacionamento de quem vai se casar. Está chamando para o casamento. Tanto que no verso 5 começa a lua de mel. Começa a lua de mel. Mas a Bíblia, ela diz que o amor é importante, deve ser trabalhado, mas dentro dos princípios de Deus. Dentro dos princípios de Deus. Sem os princípios de Deus, não vale. Não serve. Volto a frisar. Joga uma árvore no meio do caminho e para. Joga o teu carro contra a parede, mas breca aquilo que foge das bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto é solteiro,
Vamos supor que o jovem fala assim, hoje nós não vamos ficar juntos, eu vou com meus amigos jogar futebol. Qual é o problema? Nenhum. Semana que vem, também. Outra semana, também. Isso não pode se tornar uma rotina. Porque o amor tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa. Até do que a profissão e o trabalho. Tem que ser mais importante a pessoa que eu amo. Eu vou parar de fazer isso porque... não, eu tenho meus amigos, mas eles bebem, eles ficam falando lá de mulher, não sei o quê, não sei o quê. E o vice-versa, a mesma coisa. Quando isso acontece, eu dou um conselho, pode parar. O louco, pastor, para qualquer coisa você pode parar? Não é qualquer coisa. Eu acho que são coisas importantes a serem discutidas. Não é abrir mão. Você vê que eu defendo aqui a santidade, mas eu defendo aqui também quem é sua amada e quem é seu amado. Se você escolheu, então honre isso. Honre isso. Passe confiança aos seus pais. Passe confiança às pessoas que te amam. Descreva com essa paixão aqui, cada vez que você falar. Você não precisa entrar em detalhes que não lhe pertencem ainda. Mas viva algo saudável, honesto, sincero, aberto. E é isso que nós devemos buscar. E eu vou parar essa primeira aula aqui mesmo, para que a gente possa dar continuidade mais para frente. Aí você vê, se quiser no outro sábado, se quiser, quando quiserem. Tá bom? Só no sábado, dia 29, que eu vou estar em São Paulo ministrando lá. Esse é o primeiro, mas tem muita coisa para ser estudada. Muita coisa. Mas a maior alegria é a prática. É viver como Deus quer que eu viva. Amém, queridos? Foi tão ruim assim? Não foi tão ruim assim, né? A Bíblia é linda demais. A palavra de Deus é muito bonita. Você pode orar por nós e abençoar. Deus os abençoe. Obrigado. Fiquem na paz. Tem lá o estudo. Quanto custa o CD, o DVD? Nada. Custa nada. A gente põe aí no pendrive. É gratuito. De graça dai, de graça receber, de graça dai. Então, se Deus está me dando, porque eu vou. Mas tem muitos princípios para ensinar. Esse foi só deu uma apertadinha hoje. Não foi tão grande a apertadinha assim. Vai chegar uma hora que eu vou atarrachar pela palavra. Só dei uns exemplos que não tem nada a ver com vocês. Está na Bíblia só. Mas tem coisas que não pode tocar. Amém. Vamos ficar de pé? Tem que chorar. Agradecer a Deus por essa palavra. Agradecer pela vida do pastor Mineto, né? Que, como é bom, né? A gente está tendo esse tempo com o nosso pastor. Então, assim, eu vejo que é uma fase nova e a gente tem que se agarrar, não é verdade, gente? Então, assim, hoje vou pegar o povo que deveria estar aqui e não está, né? Mas isso eu trato depois, eu trato à parte. Porque nós temos que... Sim, sim. Mas eu digo, é como o pastor falou, né? Nada por imposição. Porém, nós temos uma decisão. Eu acho que aqui cada um decidiu por Cristo, né? Cada um decidiu de estar em um ministério. Então, são decisões, como o pastor falou, que acarretam regras também para a gente. E se não for a palavra de Deus na nossa vida, o que vai ser? Então, é isso que vai nos dar forças, principalmente vocês, jovens. Nessa fase aí, né? Para ter uma ideia, só você dar uma olhadinha aí nessa semana, a gente presenciou aí esse Interunesp que está tendo. Eu nunca vi tanta promiscuidade na minha vida como essa semana. Né? Principalmente na frente da minha casa, porque eu moro na rua do ginásio ali, e eles paravam tudo ali. É uma coisa assim de arrepiar o cabelo. Então, o que vai nos fortalecer diante de toda essa circunstância, de toda essa situação?
o que o mundo está caminhando para isso. É a palavra de Deus. Amém? Então, vamos orar pelo culto, né? Também da noite. E amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta tarde, Senhor. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui, pela vida do pastor Mineto. Te agradeço, Senhor Deus, por esta palavra que eu creio, Senhor, que lançada aos nossos corações, Pai, ela frutificará, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Proibimos todo roubo do inimigo, Pai, mas eu creio, Senhor, que essa palavra, Pai, vai frutificar na vida de cada um que aqui está, aqueles que não estão, Senhor, mas que vão ouvir de alguma forma esta palavra, Deus frutificará em nome de Jesus, Senhor. Cresceremos, Pai, como uma rede, Senhor, firmada na Tua palavra, Deus, firmada em Ti, em nome de Jesus, Senhor, Deus. Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, que realmente, Deus, sejam relacionamentos que já estão acontecendo, ou relacionamentos futuros, mas relacionamentos que tenham, Senhor Deus, princípios, Pai, princípios em Ti, princípios na Tua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um, abençoa a vida do pastor Mineto, a sua família, Senhor. Pai, que a cada dia mais, Senhor Deus, o Senhor possa estar usando a vida do pastor, sustentando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também pedimos a tua bênção sobre o culto esta noite, que o teu Espírito, Pai, esteja já a tocar no coração de cada jovem, a atrair cada jovem para esta noite, Senhor, e cada um que entrar aqui, Senhor, nós declaramos a tua libertação, a tua salvação, a tua palavra, Senhor Deus, vindo de encontro com cada vida aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conduza o culto nesta noite, Pai, que tudo que venhamos fazer, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos, Senhor, que o Senhor venha nos despedir na tua paz, Senhor, cobre-nos com o teu sangue, em nome de Jesus, amém.